Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Continuando nossas aulas de ecologia, hoje vamos falar sobre a sucessão ecológica. A sucessão ecológica ela pode ser vista como uma dinâmica de comunidades. Então vimos lá o que são comunidades, já vimos o que são populações, vimos vários níveis de organização e quais destes fazem parte dos estudos ecológicos. Vimos agora na última aula as dinâmicas de populações. Hoje nós vamos ver um pouquinho então de uma dinâmica de comunidades, a sucessão ecológica. Então, o que é sucessão ecológica? Ela é a substituição de populações ao longo do tempo em uma determinada comunidade até atingir uma comunidade mais estável, com uma estabilidade dinâmica muito mais estável. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente der um exemplo. Tá? Então, imaginem lá no Pacífico Sul, por exemplo, o surgimento de uma ilha vulcânica. O magma teve acesso ao fundo do oceano, começou a ser liberado, esse magma foi se solidificando com resfriamento e foi formando uma nova ilha, uma ilha vulcânica. Miles offshore, the hotspot creates an island. Vocês acham que de um dia para o outro essa ilha já vai ter uma floresta em cima? É justamente a sucessão primária que leva ao surgimento de uma comunidade florestal em uma ilha recém-formada. Mas esse processo é longo, ele não ocorre de um dia para o outro. Ele envolve uma dinâmica de várias populações diferentes interagindo ao longo do tempo. Então, primeiro, quem consegue colonizar essa rocha recém-exposta são os líquens. São seres simbiontes, a união de algas fotossintetizantes e fungos formam os líquens. A alga faz fotossíntese e o fungo consegue degradar a rocha, provendo minerais para a alga fazer fotossíntese. A alga usa a luz do sol para produzir energia, com esses minerais dá energia para o líquen. Por isso, eles são os primeiros a colonizarem um espaço como esse. Ao longo do tempo que esses líquens crescem, morrem, surgem mais líquens, e eles vão crescendo, a população de líquens domina essas rochas expostas, eles acabam degradando a rocha e a matéria orgânica também vai se acumulando sobre essas rochas. Então isso acaba formando um solo raso ainda, não muito rico, mas já começa a formar um solo. Esse solo já é capaz de abrigar as primeiras plantas que chegam, que conseguem ser dispersas para esse ambiente. Geralmente são ervas, herbáceas pequenas, as plantas ditas pioneiras. Essas plantas conseguem chegar e dominar então essa ilha agora. Então essa ilha agora vai ser composta por esses líquens e essas plantas herbáceas, gramíneas pioneiras. Com o passar do tempo também, aí pode demorar, depende da ilha, depende da distância que ela está de propágulos de outras espécies e depende também das condições ambientais dessa ilha, mas com o passar do tempo, a rocha se degrada ainda mais e vai formando mais solo, essas gramíneas e herbáceas também vão morrendo e se acumulando matéria orgânica sobre o solo. A partir então, essa ilha já consegue receber plantas um pouco maiores, arbustos e até pequenas árvores. Essas plantas chegam e começam a crescer, elas já podem crescer, já tem solo para se estabelecer e o próprio sombreamento feito pelas herbáceas já ajuda essas plantas a se estabelecerem. Então agora a gente já tem uma comunidade um pouco mais complexa, compostas lá desde os líquens, gramíneas, herbáceas, alguns arbustos e algumas pequenas árvores.
Com o passar do tempo também, esses arbustos, pequenas árvores também vão se somando à matéria orgânica, compondo esse solo dessa pequena ilha, e árvores maiores já podem chegar e se estabelecer nessa ilha. Então, ao passar do tempo, essa substituição de espécies ao longo do tempo, chamada nesse caso de sucessão primária, levou à formação então de uma fitofisionomia florestal nessa ilha. Tá? Então, essa tipo de sucessão, essa troca dessas espécies ao longo do tempo, ela se dá justamente porque uma espécie, depois que ela está lá, ela pode facilitar a chegada de outras espécies. E essas espécies que chegam acabam substituindo as que estavam lá. Por isso o nome sucessão. É dito sucessão primária quando era um ambiente novo, 100% novo. Essa ilha acabou de surgir, ela não existia lá. Então é um ambiente novo. Quando ocorre o processo sucessional em um ambiente novo, é dita sucessão primária. As espécies comumente envolvidas no processo sucessional são categorizadas em 3 categorias básicas: as pioneiras, intermediárias e clímax ou tardias. As pioneiras são aquelas que conseguem chegar rápido no ambiente e dominar ele. Elas suportam, toleram muitas condições adversas, como alta temperatura, muita radiação solar, vento forte, solo raso. Elas geralmente têm um ciclo de vida muito curto, então vivem pouco, às vezes alguns meses, ela completa todo o seu ciclo de vida, desde germinação até reprodução e morte. Elas têm uma reprodução extremamente abundante, então produzem muitas sementes, muitos propágulos, e uma reprodução não especializada, então elas não dependem de muitos fatores para conseguirem se reproduzir. Por isso elas têm essa alta capacidade de colonizar um ambiente. Mas elas são péssimas competidoras. Então, assim que começam a surgir outras plantas nesse ambiente, elas não conseguem competir e acabam perdendo o ambiente para essas outras plantas. Tá? Mas elas são fundamentais porque elas promovem a adição de matéria orgânica ao solo, o aprofundamento inicial do solo e acabam protegendo as plântulas de plantas mais sensíveis. Elas acabam fazendo o sombreamento, protegendo elas dos ventos. Então, seu estabelecimento inicial é extremamente importante para a continuidade da sucessão. Agora vamos dar um pulo, vamos falar das últimas, as tardias, as plantas ditas clímax. São plantas geralmente com um ciclo de vida bem longo, são aquelas árvores que vivem 500, 600, 700 anos, têm frutos grandes e muito bem nutridos para dar vitalidade para a sua plântula competir. Elas são extremamente ótimas competidoras, elas toleram a sombra, pelo menos nas fases iniciais da sua vida. Toda planta gosta da luz, precisa da luz para fotossíntese, mas algumas plantas são muito sensíveis à sombra. As clímax, não, elas toleram muito a sombra, porque geralmente elas vão crescer lá na sombra da floresta, tá? Então por isso que elas precisam tolerar essa sombra e conseguir fazer fotossíntese mesmo em faixas aí não ideais de luz. Elas também têm uma reprodução mais especializada e custosa. Então, ela tem um fruto grande, caro, digamos assim, um custo energético para a planta, e tem geralmente reprodução especializada. Elas vão depender de polinizadores, vão depender de dispersores animais, geralmente já estarem presentes nessas comunidades para poder ter sua reprodução. Então, elas são as ditas clímax, as tardias. As plantas intermediárias, então, elas têm literalmente características intermediárias. Elas não são tão tolerantes quanto as pioneiras, mas elas não são tão boas competidoras quanto as tardias. Seu ciclo de vida também não é curto, não é anual, mas também não é tão longo aí, com várias décadas. Tem intermediárias iniciais e as intermediárias tardias. Então, as intermediárias acabam sendo um gradiente, né, de características que vão estar no meio entre as pioneiras, reprodução rápida, o dito Live Fast, Die Young, e as plantas mais competidoras, que vão estar muito mais tempo no ambiente. Tá? E por que a gente sempre fala um clímax dinâmico? Porque a comunidade ela sempre vai ser dinâmica, as populações estão flutuando, a gente viu a dinâmica de populações, mesmo numa comunidade estável. Tá? Então, o processo sucessional ele ocorre em larga escala, ou pode ocorrer em pequena escala. Quando uma árvore muito grande cai e acaba derrubando várias outras, gera uma clareira na floresta. Essa clareira vai ter incidência forte de luz e ali dentro dela acaba gerando uma pequena ilha de comunidade sucessional. Vão ter vários estágios diferentes de sucessão dentro de uma floresta clímax, porque temos clareiras lá com 50 anos, clareiras recém-formadas, clareiras já com 200 anos, e isso a gente pode identificar de acordo com a composição de espécies que estão lá. Tá? Então, esse seria o panorama da categorização das espécies sucessionais, de modo simples. Então, vimos a sucessão primária e a categorização das espécies. E o que seria, então, sucessão secundária?
Sucessão secundária é quando um ambiente passa por algum distúrbio, então uma comunidade que foi totalmente destruída, ou foi cortada, ou um incêndio, ou alguém decidiu fazer uma mineração naquela área e removeu totalmente todos os horizontes do solo. Tudo isso degradou essa comunidade, raspou ela de lá, tirou ela completamente. Se a gente abandonar esse local, deixar ele paradinho lá, geralmente a natureza vai recompor através do processo sucessional a comunidade que existia lá ou algo similar. Tá? Então, essa é dita a sucessão secundária, os eventos sucessionais que ocorrem em uma área após ter sofrido um distúrbio. Primeiramente, o tipo de distúrbio vai influenciar muito a velocidade dessa sucessão, quanto tempo vai demorar para essa comunidade voltar a ser parecida com o que era. Tá? Por exemplo, se foi um incêndio, vai varrer, vai ter queimado o solo, matado a microbiota do solo também, cozinhado as sementes que estavam lá no solo esperando para germinarem. Então tudo isso vai afetar de um jeito. Se foi um corte raso, tiraram madeira dessa floresta, muitas vezes esses tocos de madeira podem rebrotar, acelerando um pouco o processo. Tá? Mas então já saibam que na sucessão secundária o tipo de distúrbio vai afetar, né, a composição inicial e a velocidade da sucessão. Mas, geralmente, esses ambientes que não são um ambiente novo, eles já contam com a influência das comunidades que habitavam essa região, as populações que estavam lá antes. Muitas plantas produzem muitas sementes e essas sementes só vão germinar quando encontrarem condições ideais. Por exemplo, a semente das pioneiras, muitas vezes elas ficam no solo, até esse solo receber grande incidência de luz solar. Então ela fica lá no chão da floresta, dormente, literalmente o que a gente chama de dormente, essa sementinha está lá só esperando. A hora que cai uma árvore e abre o dossel dessa floresta e a luz do sol consegue chegar nesse solo, é a hora que ela germina. Tá? Essas sementes são chamadas que compõem o banco de sementes de uma floresta. Então esse banco de sementes, cortei lá, vamos supor corte raso, cortamos toda a floresta para fazer pasto. Depois de alguns anos abandonamos esse pasto. Então existiam lá algumas sementes nesse solo que vão poder germinar assim que a gente tirou as vaquinhas lá que estavam fazendo herbivoria de todas as plantas. Então elas conseguem crescer e sombrear esse pasto, começam a competir com ele. A partir do momento que essas plantas pioneiras conseguem se estabelecer, elas vão fornecendo condições para as plantas intermediárias e depois de muitos anos as intermediárias vão fornecer condições para as plantas clímax ou tardias. Então a grande maioria das espécies ela vai estar nas categorias intermediárias ou clímax. Então, a diversidade ela tende a aumentar ao longo da sucessão. Não só a diversidade de espécie, mas a diversidade filogenética, que são a diversidade de linhagens evolutivas de plantas capazes de habitar numa comunidade, também vai aumentar ao longo da sucessão, e a diversidade funcional, a diversidade de formas e funções diferentes apresentadas por essas espécies, também tende a aumentar ao longo do gradiente sucessional. Com o passar do tempo, quanto mais próximo ao clímax essa floresta estiver, mais funções o ecossistema vai prover também para os seres humanos. Também, ao longo do processo sucessional, o que aumenta é a estratificação da floresta. No começo a gente tem lá arbustos e herbáceas, só cobrindo o solo. No final a gente já tem imensas árvores, a gente tem arbustos e a gente também tem herbáceas cobrindo o solo. Então a estratificação é justamente essas faixas verticais, faixas de altitude, em que a gente tem ambientes totalmente diferentes, possibilitando a colonização de espécies que necessitam dessas condições diferentes. Por exemplo, existem abelhas que só vivem lá no dossel, lá no topo das árvores dessa floresta e nunca vão descer lá no subbosque, que é abaixo, lá na sombra da floresta. Já existem outras espécies que só vão viver lá próximo ao solo, na sombra da floresta, nunca vão subir. Então essa estratificação, ela acaba provendo nichos diferentes, aumentando a diversidade de espécies. Então existem diferentes tipos de espécies que podem habitar essa floresta agora, uma vez que ela não está apenas numa dimensão horizontal, mas também existe uma dimensão vertical com diferentes ambientes para espécies diferentes habitarem. Existem algumas diferentes aplicações do conhecimento da sucessão. A gente começou a utilizar isso quando precisamos restaurar o ambiente. Então, uma floresta foi destruída, mas a legislação previa que tantos por cento, 20%, por exemplo, na Mata Atlântica, daquela fazenda precisa ser floresta nativa. Então, o proprietário ele precisa restaurar a floresta que existia ali. Então ele vai lá simplesmente cercar e esperar o tempo passar para a sucessão ocorrer, demorando aí, tem estudos que mostram que uma sucessão pode demorar até 5.000 anos para estabelecer todos os processos que existiam.
Não necessariamente. A gente pode acelerar o processo sucessional justamente utilizando nossos conhecimentos de estudos de sucessão. Uma das formas é ajudando o estabelecimento das plantas intermediárias já no início. Então a gente coloca algumas pioneiras para preparar esse ambiente e já estabelece algumas plantas intermediárias, já auxilia ela fazendo sombreamento ou capinando ao redor dela, evitando a competição dela com a gramínea que iria abafar essas plântulas. Tá? Então a gente facilita o estabelecimento de plantas intermediárias, uma vez que essas plantas intermediárias conseguem crescer, essas pequenas árvores e arbustos, elas já conseguem abafar as pioneiras e prover ambiente para que as clímax comecem a se estabelecer. Então, acelerando o processo sucessional em alguns anos aí, em pouco tempo, relativamente, vai depender de onde é essa fazenda que está sendo restaurada, mas em 20 anos a gente já vai olhar para aquela área e ver uma pequena floresta ali, inicial ainda, mas já vai ter um ambiente florestal que vai possibilitar o estabelecimento de diferentes espécies já de animais, por exemplo, nesse local. Tudo isso vai depender também, a velocidade e a quantidade de espécies que já conseguem chegar ali, do que tem ao redor. Por exemplo, estudos mostram que uma fazenda lá no litoral do Paraná, por exemplo, que é uma região que tem a Mata Atlântica preservada ainda dentro do possível, se eu fechar e cercar uma área, isso já é suficiente para que em 10, 20 anos eu tenha uma floresta se restabelecendo ali. Agora, no interior do Paraná, lá na matriz de grandes agriculturas, longas fazendas, né, vastas, poucos relictos de floresta espalhados ali. Para eu fazer uma área de regeneração, eu preciso ativamente ir lá e plantar essas árvores, porque eu ficar esperando elas conseguirem chegar lá vai demorar muitos anos. Tá? Então, para acelerar esse processo, utilizamos conhecimentos de sucessão ecológica. Além disso, o manejo florestal também utiliza o conhecimento de sucessão ecológica e a agroecologia, uma produção de alimentos que tenta conciliar aí produtividade com conservação da biodiversidade. Então, é produzir a comida da melhor maneira, não só para a gente se alimentar, como também para a manutenção do ecossistema e dos serviços que esse ecossistema produz para a gente. Tá? Então, a lição de hoje, a pesquisa que vocês vão fazer hoje vai ser o que é a agroecologia e como ela pode conciliar a produção de comida com a manutenção da biodiversidade. Então, dê uma lida sobre o que é e expliquem aí como que ela pode fazer isso, conciliar produtividade com conservação da biodiversidade. Qualquer dúvida, não sigam com dúvida. Anotem a dúvida aí que a gente responde assim que possível. Sigamos fortes nos estudos. Bom estudo a todos, até a próxima aula.